Ele entrou no grande salão com passos firmes, sua presença como uma tempestade de poder e frio absoluto. O sheik bilionário, conhecido por sua impiedade nos negócios, olhou para a novidade à sua frente. Uma jovem serva, tímida e humilde, mas dominada pela rigidez da sua vontade. Hoje, você cozinhará para mim. Não quero desculpas, ordenou, a voz firme, rompendo o silêncio carregado do palácio. Um desafio foi lançado, e ninguém ali poderia imaginar o quanto aquele momento mudaria tudo. O palácio era uma joia na vastidão do deserto, onde as paredes de mármore brilham sob a luz do sol que se espalhava quente e dourada. O aroma doce do incenso misturava-se ao cheiro forte das especiarias árabes que invadiam os corredores, prometendo sabores secretos e mundos distantes. Entre tapetes persas e sedas bordadas, o luxo era absoluto. Mas algo naquele intricado cenário transbordava uma simplicidade inesperada. A jovem serva que agora respirava fundo na cozinha imensa e silenciosa. Ele, o sheik, vestia o branco puro de sua túnica. Dourados reluziam em seus punhos e no anel pesado que ninguém ousava desafiar. Seu olhar era frio como o deserto à noite, exigente e rígido, como se nada jamais fosse suficiente para saciar seu ânimo insaciável. Ela, por outro lado, segurava o avental com mãos delicadas, o sorriso tímido escondido por trás da calma aparente, e na alma uma chama acesa, o segredo de uma chefe Michelin, perdida no tempo, afastada dos grandes palcos que um dia a reverenciaram. A atmosfera na cozinha era tensa como o fio de uma adaga. Quero algo que honre este palácio, nada menos que perfeito, ele anunciou, impondo suas regras com voz cortante. Ela respondeu com um olhar que falava de resistência contida e mistério. Suas mãos tremiam levemente, mas havia firmeza na forma como começou a selecionar os ingredientes, sem revelar ainda o poder de seu talento. Cada gesto entre eles era uma dança silenciosa de poder e desafio. Seus olhares se cruzavam, carregados de desconfiança e intenção velada, enquanto ele observava cada movimento seu, fascinado pela aura que ela emanava, sem compreender a verdadeira magnitude daquele encontro. Um sussurro de curiosidade despertava em seu peito, inquietando o homem que nunca permitira descuido. Quando o prato foi finalmente apresentado, um perfume delicado e envolvente se espalhou pelo salão. A primeira mordida tocou algo profundo no sheik bilionário. Uma explosão de sabores simples, mas exímios, capazes de derreter a armadura de seu coração endurecido. Ele, que só conhecia controle e disciplina, sentiu uma fissura na rigidez que o definia. Não sabia que aquela serva aparentava esconder o brilho de estrelas Michelin, e aquele instante virou seu mundo. E antes que o próximo segredo deste palácio seja revelado, confira se você já é parte da nossa caravana de histórias. Deixe seu like se o olhar deste sheik já despertou sua curiosidade. E conte nos comentários o que imagina que há por trás daquele prato misterioso. Sua paixão por dramas como este nos inspira a continuar trazendo o melhor para você. Obrigado por estar conosco. A noite caía sobre o palácio com uma quietude inesperada, enquanto as luzes douradas das lanternas lançavam sombras alongadas pelos corredores de mármore. O aroma residual do prato recém-preparado ainda flutuava no salão principal, ecoando na memória do sheik bilionário como um sussurro insistente que desafia seu gelo habitual. Ele permaneceu ali, imóvel, encarando a jovem serva que, sem saber, tinha acendido uma chama rara em seu peito endurecido.
O silêncio entre eles era denso, quase palpável, carregado de uma tensão que não cabia na simples relação de senhor e serva. Você sabe o custo de um erro aqui. Sua voz surgiu baixa, cortante como uma lâmina. E eu não sou homem de repetir ordens. Ela ergueu os olhos, encontrando no brilho austero daquele olhar o desafio que esperava enfrentar desde que pisara naquele palácio. Havia medo, sim, mas também uma força contida que fez o sheik recuar, mesmo que por um instante. Eu não falharei, não nesta noite, respondeu ela, a voz firme, envolta, numa serenidade inesperada. Quem vê em mim só uma serva está enganado. Um sorriso quase imperceptível se formou no canto da boca do sheik. Nunca gostou de conviver com alguém que se omitisse, que escondesse sua força sob a precariedade das aparências. E talvez por isso, algo naquela jovem o intrigava profundamente. Não era apenas o talento escondido por trás daquele avental gasto, mas a coragem com que enfrentava sua fúria contida. Enquanto a noite avançava, os passos do sheik ecoavam pelo palácio, cada passo uma batida firme de seu mundo controlado. Ele se dirigiu ao jardim interno, onde a brisa do deserto trazia um respiro, frio e cortante, contrastando com a opulência sufocante das salas internas. Ali, sob a luz trêmula do luar, seu semblante se perdeu por um momento. Pensou na dívida de seu coração, nas feridas que acreditava serem intransponíveis, e naquele instinto estranho e incômodo que começava a sussurrar mentiras, ou talvez verdades, que ele teimava em ignorar. Do outro lado das portas douradas, a jovem serva também sentiu o peso daquele encontro mais profundo do que uma simples noite de trabalho. Sabia que o sheik não era apenas aquele homem frio e implacável que todos temiam. Havia algo mais, uma história oculta sob a armadura de luxo e poder, talvez tão atormentada quanto a dela. Mas antes que pudesse mergulhar nesses pensamentos, a porta se abriu com um estalo que quebrou o silêncio. Um homem de túnica preta, de olhar calculista e sorriso falso, entrou sem ser convidado. Sheik, a voz baixou com falsidade, recheada de insinuações perigosas. Ouvi dizer que outra serva ganhou seu capricho, que o palácio tem agora nova estrela na cozinha. A mandíbula do sheik se apertou, os olhos flamejando um brilho sombrio. Ninguém poderia se atrever a usar os sussurros contra ele, nem provocar dúvidas onde ele mantinha a ordem absoluta. Cuidado com as palavras, Hassan, advertiu, a voz cortante como aço suspenso. O que você ouve pode custar caro. O homem sorriu insinuante, sabendo que seu papel era plantar sementes de desconfiança. Apenas observo as vontades do sheik e as consequências que elas trazem. Alguém tão claro e capaz como você não pode deixar que a fraqueza se infiltre no palácio. O sheik permaneceu em silêncio por instantes longos, permitindo que o veneno penetrasse. Por trás da pose infalível, contudo, algo se mexia inquieto. Hassan era mais que um servo. Era uma sombra perigosa que faria de tudo para derrubá-lo. No silêncio frio do salão, a serva observava, seu coração acelerado, sentindo-se pequena diante daquele jogo de forças invisíveis. Sabia que, apesar de seu talento, estava à mercê de um homem, para quem o destino era um campo de batalha, e ela seria uma peça, talvez decisiva. No dia seguinte, o palácio acordou sob um manto pesado de segredos velados. Na cozinha, onde aromas ainda se misturavam, a jovem serva enfrentava sua rotina com um olhar diferente, mais desafiador.
A confiança que nascera naquela noite parecia crescer, alimentada pela atenção inesperada do sheik. Mas também cresciam os olhares desconfiados dos outros, a inveja sussurrada entre as paredes revestidas de ouro. Ela sabia que a vitória naquela noite não seria apenas contra o temor do sheik, mas contra as intrigas sutis que rastejavam pelo palácio, prontas para devorar tudo que ameaçasse o status quo. E foi em uma dessas manhãs silenciosas, enquanto limpava as pratas do salão de banquetes, que a serva encontrou um bilhete dobrado preso sob um prato dourado. As palavras escritas com uma caligrafia firme e anônima alertavam para um segredo, um passado escondido do sheik bilionário, capaz de mudar tudo. Seu coração disparou. O que aquilo significava? Quem desejava aquela informação nas mãos dela? E o que o sheik faria se soubesse que alguém tão perto dele poderia conhecer seus maiores fantasmas? A resposta veio rápido. No corredor do palácio, ao voltar do jardim, o sheik a aguardava. Seu olhar, mais duro e misterioso, não permitia dúvidas. Alguém precisa conhecer o verdadeiro preço do poder, disse ele, com uma voz que congelava as almas. A jovem sentiu que a história que ambos compartilhavam estava longe de terminar. Pelo contrário, apenas começava. Entre o silêncio do deserto e o brilho incandescente das joias do palácio, a verdade prometia se revelar. E enquanto os ventos uivavam lá fora, uma sombra cruzou seu caminho, ameaçando destruir o que ainda não tinham sequer ousado construir. A dúvida que se instaurava nos corações era uma só: até onde o sheik bilionário estava disposto a ir para proteger seu império? E o que ele faria quando o segredo do passado voltasse para exigir seu preço? O silêncio voltou a tomar conta do palácio, mais denso que antes, como se as paredes de mármore estivessem absorvendo cada palavra, cada olhar trocado. O bilhete enigmático repousava pesado nas mãos da jovem serva, seu conteúdo caloroso queimando a pele da incerteza. Aquela mensagem, um presságio sombrio para o sheik bilionário, agora cruzava seus pensamentos como uma sombra que rastejava pela opulência do lugar. Ela fechou os olhos por um breve instante, sentindo o coração disparar contra as costelas. O que poderia conter aquele segredo oculto? Um passado enterrado nas areias ardentes do deserto. Um enigma que só os olhos do sheik poderia desvendar. Se fosse descoberto, custaria muito mais do que ouro ou poder. Custaria o que existia de mais puro entre eles: confiança. No corredor, o eco de passos masculinos anunciou a chegada da presença imponente do sheik. Sua túnica branca parecia ainda mais luminosa sob a luz trêmula das lanternas, contrastando com a tempestade silenciosa que se alojava em seu olhar. E avançava com a força calma de quem comanda não pela imposição, mas pelo medo cultivado dentro e fora do palácio. Ela estremeceu, segurando o bilhete com a força das decisões que sabia precisar tomar. Ainda assim, seu rosto tinha a serenidade frágil dos que conhecem a profundidade da verdade que carregam. Por que tanta resistência? A voz dele era baixa, quase um sussurro carregado de impaciência. Não me trate como inimigo nesta casa, onde eu sou rei absoluto. Ela ergueu o olhar, encontrando naquela expressão tudo o que contradizia a rigidez dele. Um homem que, por trás das joias e do poder, abrigava medo e dúvidas profundas. Como decifrar aquele enigma sem desmoronar as paredes que protegiam ambos?
porque o que tenho para dizer não pode ser dito em voz alta, nem compartilhado com quem não merece. Sua voz era firme, apesar da tensão que lhe apertava a garganta. Sei quem você realmente é, Sheik bilionário. E não falo apenas do poder envolto em ouro e seda. Ele a fitou com um brilho sombrio fixo, o silêncio entre eles se tornando cortante como a lâmina de um punhal antigo. Por um instante, o império construído com aço e listas de contas desapareceu, restando apenas a verdade obscura que seus olhos buscavam desesperadamente negar. Antes que pudesse responder, uma sombra se moveu no final do corredor. Hassan, o homem de túnica preta, observava com olhos afiados, um sorriso malicioso contorcendo sua boca. Ele avançou sem pedido, sabendo que ali se jogava uma partida em que as peças eram destinos e corações. Parece que a serva tem mais segredos do que deveria, murmurou, a fala venenosa impregnada de malícia. Cuide para que as sombras não desviem seus passos, Sheik. Ninguém gosta de ser enganado onde deveria haver lealdade. O Sheik se voltou, uma fúria silenciosa fervilhando sob a superfície formal, enquanto a jovem mantinha a postura que desafiava o óbvio. Havia em seus olhos a resistência de alguém que não se curvaria às tramas sujas do palácio, o que para Hassan significava uma ameaça. Muito bem, Hassan. Deixe que ela prove sua lealdade no fogo das próximas noites. A sentença saiu dele como aço moldado no calor do deserto. Mas saiba que qualquer erro não será perdoado. Quando Hassan retirou-se, satisfeito com o veneno plantado, o Sheik voltou-se para a jovem, que parecia carregar o mundo inteiro nela. Costas pequenas. O que essa ameaça significa para você? Perguntou, sua voz ressoando como trovão contido no salão vazio. Ela respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade transformar cada gesto num ato de coragem silenciosa. Que o palácio não é só um lugar de luxo e poder, mas de armadilhas feitas para prender quem ousa sonhar além do que é permitido. Olhou para ele com a dignidade que há poucas horas só existia na timidez. Eu tenho que escolher se me torno parte dessas intrigas ou se encontro o meu próprio caminho, mesmo que isso signifique romper com tudo. O Sheik observava, fascinado pela coragem que emergia da fragilidade aparente. Era uma mulher que não se rendia por medo, e isso mexia com algo em seu ego inquebrável. Entretanto, havia também um anúncio silencioso de que ela poderia ser mais do que uma serva. Talvez aquela que, com a força da verdade, pudesse destronar seus próprios fantasmas. Enquanto a noite avançava, o palácio inteiro parecia conter a respiração, aguardando o desenrolar daquela história que agora ganhava novas camadas de tensão. As estrelas brilhavam acima, impassíveis, a testemunhar o que as sombras abaixo tentavam esconder. Em meio a corredores frios e tapeçarias carmesim, um suspiro quase inaudível quebrou a atmosfera pesada. O Sheik, pela primeira vez em muito tempo, sentiu um aperto estranho no peito, uma perturbação que o desafiava a enfrentar seus próprios segredos, tão sombrios quanto o silêncio do deserto à meia-noite. Antes que pudesse se mover, uma mensagem urgente chegou aos seus ouvidos. Um sussurro filtrado pelas paredes, revelando que um visitante inesperado se aproximava do palácio. Alguém do passado que traria consigo lembranças perigosas, capazes de abalar o poder do Sheik bilionário. E talvez a frágil aliança que começava a nascer entre ele e a jovem serva. Em seu olhar, a chama da tempestade voltou a acender-se, fria e destrutiva. O jogo estava longe de acabar.
e a próxima jogada seria decisiva. O sheik bilionário permaneceu estático, o olhar cravado na escuridão que preenchia o corredor diante dele. O bilhete nas mãos da jovem serva queimava como uma promessa desesperada, mas também como uma ameaça velada. Seus dedos cerraram-se ao redor do papel, como se quisessem rasgar a própria dúvida que começava a penetrar em seu peito. Ela sentiu o peso daquele silêncio que crescia, mais pesado e sufocante que o calor do deserto lá fora. Naquele instante, não eram apenas senhor e serva. Eram dois seres que carregavam dentro de si segredos que poderiam destruir para sempre a frágil paz que começava a nascer. Você não disse o que sabe. O sheik finalmente rompeu a barreira do silêncio. A voz baixa e tensa, como som de areia sendo empurrada pelo vento. Por que esconde algo que pode me afetar? Ele esperava uma resposta que o alertasse para um inimigo, para uma traição iminente, e não o brilho determinado que encontrou nos olhos dela. Porque a verdade tem um preço, disse ela, com a calma que só uma alma resoluta pode ostentar. E eu ainda preciso entender se estou disposta a pagar esse preço ao seu lado. O sheik respirou fundo, o ar queimando suas narinas, enquanto tentava compreender aquela mulher que se recusava a ser apenas uma sombra em seu território. Havia nela uma força inesperada, uma chama que não se apagava mesmo sob o peso de ameaças silenciosas. O silêncio foi quebrado pela aproximação de passos rápidos e pesados. Hassan surgia nas sombras, o sorriso venenoso já desenhado em seus lábios. O olhar que trocou com o sheik dizia mais do que palavras poderiam carregar. Um alerta frio, uma promessa de tempestade. Faz bem, senhor, em desconfiar. A voz de Hassan era melíflua, contaminada por intenções ocultas. O palácio está cheio de serpentes que se escondem onde menos se imagina. E essa serva, por mais talentosa que seja, parece carregar mais do que segredos culinários. O sheik deu um passo adiante, a aura ameaçadora envolvendo cada gesto seu. Observarei cada movimento dela, decretou o tom permeado por aço e fogo. Não admitirei deslealdades aqui, nem pelas sombras tortuosas que você insiste em plantar. A jovem serva assistia ao confronto, com o coração acelerado, percebendo que não apenas seu talento estava em jogo, mas sua própria sobrevivência naquele imenso tabuleiro de poder. Ainda assim, apesar de todo o medo, a faísca da resistência brilhava em sua alma. Ela não seria marcada como presa fácil. Mais tarde, quando as estrelas já dominavam o céu escuro do deserto, o sheik caminhava sozinho pelo terraço, o vento frio trazendo um alívio incomum ao calor sufocante do palácio. A cidade dormitório abaixo parecia pequena diante de sua vastidão, assim como seus próprios temores pareciam se condensar naquele espaço solitário. Pensou no bilhete, na ameaça não dita, na coragem silenciosa daquela jovem que, contra todas as probabilidades, ousava segurar um pedaço da sua verdade. Algo naquele ato simples o perturbava profundamente, não pelo poder do segredo em si, mas pela promessa de mudança que ele carregava. Além do alcance do olhar, uma sombra se moveu rapidamente, quase invisível ao lado da muralha. Alguém observava o sheik, aguardando o momento certo para agir. No interior do palácio, a serva, agora, consciente do turbilhão que criara, preparava-se para enfrentar o dia seguinte. Seu coração era um tambor que marcava passos rumo a um futuro incerto, mas certo em uma coisa: o silêncio não era mais uma opção.
O amanhecer trouxe consigo um frescor enganador. O palácio reluzia sob o sol, que apesar de dourado, parecia trazer consigo um peso invisível. As conversas sussurradas se multiplicavam, os olhares curiosos e desconfiados se fixavam na figura discreta da jovem, que começava a se tornar o centro de uma trama que ninguém poderia evitar. Hassan, fiel às suas intenções sombrias, percorria os corredores com um sorriso cruel de quem sabe o quanto a corda está esticada, pronta para arrebentar e derrubar o que quer que esteja pendurado. Em meio a tudo isso, o sheik buscava respostas que não vinham só da voz dos seus conselheiros ou do silêncio da noite. Ele via naquela serva que encontrara no calor de uma cozinha a possibilidade de um abalo em seu mundo rígido e perfeito. Mas não seria fácil. O preço de cada escolha começava a ser contado em sussurros e olhares que cortavam como punhais escondidos. Confiança era moeda rara, e naquele jogo, cada movimento podia significar conquista ou ruína. Naquela manhã, quando os olhos do sheik cruzaram os dela, havia algo diferente, uma tensão vibrante, um reconhecimento silencioso de que o caminho a seguir não seria simples, mas carregado. E por trás daquele brilho intenso e desafiador, uma promessa não dita. Eles estavam prestes a desvendar os segredos que poderiam destruir ou salvar tudo. Quando o relógio antigo bateu a hora, um mensageiro chegou apressado, trazendo ao sheik uma notícia que estremeceu sua já frágil serenidade. Um nome do passado, uma sombra antiga que pensara enterrada, retornava com forças renovadas, carregando memórias que poderiam reabrir feridas profundas. O palácio, que até então parecia um império invencível, sentiu o vento frio da mudança soprar por seus corredores. O sheik apertou o papel nas mãos, seu olhar agora mais afiado que nunca. A jovem serva, que até pouco tempo era apenas uma nova peça no tabuleiro, sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. E enquanto o sol queimava lentamente as dunas do deserto, uma voz ecoou em seus pensamentos, firme e ameaçadora, como o rugido contido de uma tempestade pronta a devastar tudo. Quem ousar desafiar meu passado, pagará com seu próprio sangue. O silêncio do palácio parecia carregar o peso de uma tempestade prestes a romper. O sheik bilionário permanecia imóvel, os olhos fixos no vazio escuro do corredor, onde a sombra da noite amalgamava-se ao mármore frio. O bilhete, agora amarrotado entre seus dedos firmes, parecia arder mais que o sol impiedoso do deserto. Tocar aquele papel era sentir o estremecer da própria segurança que ele jamais permitira abalar. A jovem serva, ao seu lado, sentia o coração acelerar como se a cada batida o mundo inteiro pudesse desdobrar-se em cinzas ou renascer em fogo. Era a primeira vez que não carregava simplesmente um avental e uma rotina, mas uma verdade que pulsava nas entranhas do poder. Por que insiste em esconder o que sabe? Sua voz rouca cortou o ar denso. Não estou mais interessado em me cercar de mentiras e falsidades. Essa casa não pode mais suportar isso. Ela permaneceu em silêncio, a respiração controlada, enquanto seu olhar enfrentava o dele, encontrando ali um universo de dor e controle rígido. O silêncio que se seguiu pesava como uma sentença. Era um pacto não verbalizado que ambos hesitavam em selar. Porque a verdade tem um preço que pode ser mortal, respondeu com uma convicção que congelou o tempo ao redor. Não sei se estou pronta para carregar este fardo ao seu lado.
nem se você está disposto a aceitá-lo. Aquele instante partiu uma linha invisível entre eles. O sheik deu um passo lento, pesado, e o ar ao redor pareceu carregar a eletricidade de um trovão silencioso. Ele não procurava inimigos. Desejava aliados, mas não sabia se podia confiar nem mesmo na esperança. Antes que pudesse responder, a presença sombria de Hassan cortou a tensão como uma lâmina afiada. O homem de túnica preta avançou pelo corredor. O sorriso astuto e as palavras venenosas, prontas para contaminar qualquer confiança possível. "Cuidado, senhor", murmurou com malícia disfarçada. "No palácio, até a mais doce das vozes pode esconder veneno. Essa serva, por mais encantadora que pareça, carrega segredos pesados demais para serem ignorados." O sheik fixou com os olhos incendiados a autoridade emanando de cada músculo contraído. Seus avisos se tornaram cansativos, Hassan. "Em minha casa, lealdade é a única moeda válida. Guarde suas sombras para si." Hassan recuou, mas seu olhar permaneceu afiado, testemunha da guerra silenciosa que havia se instaurado. A serva sentiu a sombra da ameaça pairar sobre si, mas sua respiração não vacilou. O medo dera lugar à determinação, tão forte quanto as muralhas exteriores do palácio. Quando Hassan desapareceu entre as sombras, um vácuo de silêncio preencheu o espaço, revelando a vulnerabilidade inédita em ambos. O sheik, por trás da máscara de aço, carregava uma inquietação que há muito tempo não sentia. Algo naquela jovem avançava sobre seus muros com uma força que nem mesmo ele conseguia frear. Mais tarde, quando o palácio caiu sob o abraço silencioso da madrugada, o sheik caminhou até o terraço. O vento cortante do deserto trouxe consigo o aroma amargo de incertezas. Ele observava a lua refletida nas dunas distantes, queimação sem fim, assim como sua alma. Pensava no bilhete e naquela mulher que havia transformado o sabor do seu jantar em tormento e esperança. A tensão entre eles era mais antiga que o ouro que adornava seus aparatos. Era uma batalha silenciosa entre medo e desejo, segredo e revelação. Do lado de fora do alcance de seus olhos, uma sombra deslizou pelo contorno da muralha, silenciosa como um gestar de destino. Alguém espreitava, aguardando o momento certo para incendiar a já instável paz do palácio. Dentro das paredes douradas, a serva preparava-se para o amanhecer. Cada gesto seu trazia a força de quem carregava o inusitado fardo de um segredo proibido. Seu olhar, agora desafiador e firme, cruzava-se com o reflexo das joias penduradas nas paredes, lembrando-a do abismo entre sua origem e aquele luxo inquestionável. Sabia que a luta à sua frente não seria apenas contra a desconfiança do sheik, nem contra as alianças traiçoeiras das intrigas palacianas. Era uma batalha com o próprio destino. Quando a luz do sol dourado começou a tingir o céu, o palácio despertou sob uma cortina de olhares atentos e sussurros contaminados pela inveja e curiosidade. Ela sentia cada murmúrio, cada avaliação velada, como uma lâmina invisível buscando seu ponto fraco. Hassan transitava pelos corredores, agora com um sorriso que ele próprio acreditava cruelmente vitorioso. Sabia que os próximos dias seriam decisivos para derrubar ou confirmar os poderes ocultos daquela jovem que ousava subir na hierarquia sem pedir permissão. Em meio a tudo isto, o sheik observava, não de longe, mas como quem sente que a necessidade de proteger ultrapassa a própria vontade de dominar. Pela primeira vez,
sentiu a palpitação amarga da dúvida. O coração que ele mantinha protegido, mas que começava a sangrar pela presença daquela serva que não era tão simples quanto aparentava. No momento em que seus olhares se encontraram, um silêncio pesado e vibrante tomou conta. Era o reconhecimento mútuo de uma guerra interna, o anúncio silencioso que os próximos passos seriam trilhados entre fogo e gelo. Mas o destino cruel ainda guardava sua carta mais pesada. O mensageiro chegou apressado, quebrando a atmosfera com a rapidez de quem entrega uma sentença. O sheik leu apenas uma palavra, escrita com uma caligrafia firme e ameaçadora naquele pergaminho: Kamran. O nome ecoou em sua mente como um trovão lançado do passado, trazendo consigo fantasmas que ele acreditava enterrados para sempre, sob as areias do tempo. Naquele instante, o brilho nos olhos do sheik tornou-se pleno, turvo de tempestades e certezas devastadoras. Ele engoliu a saliva, a voz presa e os punhos abertos, prontos para enfrentar o que fosse necessário. O segredo que ele tanto temia estava voltando para cobrar seu preço. E a jovem serva, tão próxima como sombra e como luz, podia ser o fio capaz de desatar tudo. O vento do deserto sussurrou entre as paredes do palácio, trazendo um aviso glacial que só eles podiam escutar. A verdadeira batalha estava apenas começando. A notícia havia despertado um silêncio gelado, como se o próprio ar se recusasse a se mover nas imensas salas do palácio. Kamran. Um nome pronunciado apenas em sussurros, temido e oculto sob véus de memórias dolorosas. O sheik bilionário sentiu o peso daquela simples palavra como um punhal cravado no coração de sua fortaleza invisível. O passado, esse inimigo cruel e incansável, retornava para reivindicar seu lugar, trazendo consigo o perigo que há muito ele tentava deixar enterrado sob camadas de ouro e poder. Ao seu lado, a jovem serva observava cada expressão que cruzava seu rosto. Viu a tempestade contida nos olhos do homem que, até há pouco, parecia infalível, invencível, e agora demonstrava, ainda que por breves lampejos, a fragilidade de quem tem medo do que está por vir. Kamran, murmurou ela, a palavra, escapando de seus lábios quase como um aviso. Não é só um nome. É uma sombra que pode devorar você e tudo o que construiu. Ele lançou um olhar para ela, intenso e carregado de uma mistura perigosa de reprovação e fascínio. Era a primeira vez que sentia alguém tão próximo, capaz de lhe fazer frente sem fugir diante do tamanho da ameaça. O silêncio caiu novamente, pesado, preenchido pelo tic-tac distante de um relógio antigo, que parecia marcar não apenas o tempo daquele instante, mas o ritmo acelerado de um destino que se desenrolava inexoravelmente. O sheik deu passos lentos até a sacada que se abria para as dunas do deserto, o vento quente agitando suavemente a túnica branca que vestia. A lua, alta e solitária, lançava um brilho prateado sobre as areias e o palácio, iluminando a inquietude que lhe consumia. Kamran não é apenas um adversário. Sua voz foi baixa, carregada da dor que se esforçava para esconder. Ele é a lembrança de um erro que me persegue todos os dias. Um homem que eu preferia esquecer, mas que não admitirá o esquecimento sem destruir tudo ao meu redor. A serva sentiu um calafrio ao ouvir tais palavras. Aquele confessar velado era raro e precioso. Um vislumbre da alma do sheik bilionário que era habituado a manter envolta em armaduras de gelo e impiedade. Você pode enfrentar esse passado, ela disse, reunindo toda a coragem que o medo permitia.
mas não poderá fazê-lo sozinho. Se quer salvar não só seu império, mas aquilo que agora começa a nascer entre vocês, terá que confiar. O sheik voltou-se para ela, os olhos fixos como lâminas reluzentes, carregados de uma intensidade quase avassaladora. Por um momento, a rigidez que o definia pareceu derreter, revelando a fome por algo que escapava às riquezas materiais, a redenção, o descanso da batalha incessante. Confiança? Repetiu, como se deixasse essa palavra atravessar uma parede de aço. Você sabe o risco que corre ao me oferecer isso? Ela assentiu, o rosto iluminado por uma determinação sem medo. Sei, mas também sei que o silêncio é um veneno que corrói tudo o que tocamos. A verdade não pode mais ficar enterrada. Não aqui, nem agora. Antes que ele pudesse responder, o som sutil de passos se aproximando quebrou a tensão. Hassan apareceu no limiar da porta, seu olhar afiado e o sorriso venenoso. Como um aviso silencioso. Se pensavam que as guerras terminam com palavras, estão enganados, disse Hassan, o tom carregado de um ódio velado que parecia contaminar o ar do palácio. O sheik não desviou o olhar. Sua voz, quando saiu, foi aplacada, mas firme como aço. Essa casa sussurra traições demais. Não permitirei que sombras lancem dúvidas onde deve existir fidelidade. Hassan adiantou-se um passo, os olhos fixos na serva. Ela talvez seja a peça que desequilibra o tabuleiro. E você, sheik, pode não gostar do preço que terá que pagar para manter-se ao trono. Um silêncio pesado descaiu, interrompido apenas pelo sussurrar do vento lá fora, envolvendo o palácio com pressentimento de tempestade. A jovem serva respirou fundo, sentindo o olhar do sheik lhe envolvendo como a aridez do deserto que batia nas janelas. Ela sabia que estava em um jogo perigoso, onde cada palavra e cada gesto poderiam ser armas. Mais tarde, as estrelas de prata cintilavam sob o deserto, enquanto o sheik fazia sua ronda habitual pelo terraço. O resplendor do palácio parecia agora mais um cárcere, opressivo em sua grandiosidade. Nos corredores onde segredos eram sussurrados e conspirações se formavam. Você carregará esse segredo comigo? Perguntou a voz baixa. Mais para si mesmo do que para a serva que silenciosa o acompanhava. Ela voltou-se para ele, com um brilho intenso nos olhos que contrastava com a suavidade do rosto. Não serei cúmplice do silêncio, nem sua inimiga. Caminharei ao seu lado, seja para enfrentar Kamran, seja para qualquer verdade que precise vir à tona. Um instante de paz precária surgiu quando seus olhares se encontraram e a distância entre rei e serva encolheu, presa por um fio tênue de confiança e esperança. Mas nos cantos escuros do palácio, a intriga não descansava. Vozes sussurravam e observavam, planejando seus movimentos para a grande partida que estava por começar. Quando os primeiros raios de sol romperam o horizonte, trazendo luz pálida e dourada, o palácio já se encontrava cercado de um silêncio tenso. O rumor de um visitante se espalhava entre os corredores. Um homem do passado, um nome estranho aos ouvintes, mas que fazia pulsar corações com o medo da destruição. O sheik bilionário apertou a mão no aço do corrimão, o rosto tenso, enquanto seus pensamentos navegavam nas tempestades que o aguardavam. A serva, firme ao seu lado, sentia o peso do momento. Não importava o que viesse. Eles estariam unidos em uma luta onde nem tudo poderia ser conquistado com dinheiro ou poder. E quando o portão se abriu no silêncio do amanhecer,
A sombra do passado entrou no palácio, lançando uma promessa sombria que ecoou até o último suspiro daquela noite. A guerra estava apenas começando, e o trono do sheik bilionário vacilaria diante do primeiro sopro da tempestade. O palácio amanheceu sob um véu pesado de incertezas, como se a própria pedra e ouro respirassem a tensão que tomava conta dos salões e corredores. O nome Kamran ainda ardia na mente do sheik bilionário, um eco sombrio que lhe puxava para um passado que ele havia enterrado nas areias do deserto, acreditando que nunca mais viria à tona. Ele caminhava pela varanda principal, a túnica branca esvoaçando. Ao vento quente, que carregava um aroma distante de jasmim e pólvora. A cidade abaixo despertava, mas para ele o tempo parecia suspenso, congelado naquele momento, em que tudo o que ele construíra ameaçava ruir. Ao seu lado, a jovem serva mantinha uma postura firme, embora o coração martelasse acelerado no peito. Ela sentia, como nunca antes, que aquele espaço entre eles começava a se transformar. Algo mais complexo do que medo ou desconfiança. Algo que crescia na sombra do perigo e da verdade prestes a explodir. Kamran voltou, disse ela baixinho, a voz carregada de alerta e tesar. Não é um inimigo qualquer. Ele carrega cicatrizes que podem despedaçar seu mundo, Sheik. O olhar dele se fixou nela, penetrante e ávido por respostas que ele próprio temia buscar. Havia naquela jovem uma coragem que ele ainda não sabia se podia aceitar como aliada, ou se deveria temer como ameaça. "E por que você permanece aqui?" ele perguntou, a voz grave quebrando o silêncio denso que os envolvia. Sabe do perigo ao estar tão perto, das armadilhas que cercam quem se aproxima demais da verdade. Ela o encarou, com uma determinação que cortava como lâminas invisíveis, refletindo nas joias que pendiam do pulso dele, símbolos do poder que ele exercia, mas que nada podiam contra a tempestade interna. Porque às vezes o silêncio é mais perigoso que a revelação, respondeu. E não pretendo fugir, não quando a verdade pode ser a nossa única chance de sobrevivência. Um passo vindo por trás quebrou a tensão. Hassan emergiu das sombras do corredor, a túnica preta parecendo fundir-se. A penumbra. Seu sorriso era uma ferida aberta, uma provocação silenciosa que inflamava ainda mais os nervos à flor da pele. Sua confiança pode ser sua ruína, Sheik. Cruel, ele aproximou-se, seu olhar congelado de desdém. Essa serva tem mais segredos do que você imagina. E Kamran não é o único espectro prestes a se lançar sobre seu império. Os olhos do Sheik arderam como brasas vivas. Cada palavra de Hassan era um veneno sussurrado, mas também um aviso inquietante. O palácio, com toda sua opulência e poder, escondia perigos imperceptíveis, armadilhas que ela nem sonhava enfrentar. A lealdade se prova no fogo, ele declarou com frieza imperial. Se essa serva quer permanecer sob meu teto, provará disso sem a menor hesitação. E se falhar, não haverá perdão. Hassan saiu, suas vestes negras sumindo na penumbra que ele próprio parecia carregar junto. O silêncio que ficou parecia pesar toneladas, cada segundo reforçando a batalha que começava a se desenrolar entre os que se escondiam nas sombras do palácio. Você sabe o que isso significa? O sheik perguntou, voltando o olhar para a serva, que agora segurava um avental com mãos que não tremiam mais, mas que carregavam a fé de alguém disposto a tudo. Significa que não podemos mais fingir. Ela respondeu com a voz cheia de uma força que surpreendeu inclusive a si mesma. Que as mentiras e os segredos serão a ruína deste lugar
e de nós, se não enfrentarmos juntos. O sheik virou-se para o deserto que se estendia além das muralhas douradas, as bunas, arqueadas como ondas congeladas no tempo. A lua de prata desaparecia no horizonte, e ali, no limite entre o céu e a areia, ele avistou o reflexo da própria angústia. Kamran foi o maior erro da minha vida, confessou, um clarão quase humano rasgando sua máscara de impiedade. Um erro que me custou sangue e perdas que nunca esquecerei. Agora, ele retorna, trazendo não só o passado, mas a ameaça de que tudo desabe. Ela se aproximou sem medo, o rosto iluminado pela luz que entrava pelas janelas altas. Um toque leve, uma mão que não hesitava em tocar o frio que se instalava dentro dele. Então lutaremos, murmurou, pelo império, pelo que estamos construindo e talvez por aquilo que ainda não temos coragem de nomear. O que nasceu naquela noite foi algo além de palavras. Era um pacto silencioso, uma chama que resistiria às tempestades por vir. Mas enquanto essa esperança frágil se acendia no coração do palácio, outra sombra se movia veloz. Um passo invisível deslizava pelos corredores, carregando um segredo ainda mais perigoso. Antes que pudessem agir, o portão do palácio se escancarou com um estrondo que quebrou o silêncio, anunciando a chegada arrebatadora. Um homem emergiu das areias, rosto marcado pelo tempo e um olhar afiado demais para ser ignorado. Uma figura antiga, presente de um passado que o sheik jurara ter destruído. O sheik bilionário prendeu a respiração. Kamran, mais vivo e mais implacável do que jamais fora, estava de volta. E com ele, o peso de um destino que não perdoaria nem mesmo os mais poderosos. O vento do deserto sussurrava contra as janelas douradas do palácio, carregando a areia que dançava como uma sombra vivaz sob a imensidão da lua. No terraço, o sheik bilionário permanecia estático, seus olhos fixos no horizonte, onde céu e areia se misturavam em um abismo silencioso. A caligrafia firme daquele bilhete ainda queimava em seus dedos, como uma promessa ameaçadora que ele não podia ignorar. Ao seu lado, a jovem serva respirava pausado, o coração acelerado. O peso do segredo pairava entre eles, invisível aos olhos de quem caminhava pelos corredores de mármore. Ela ousava desafiar não apenas a rigidez do sheik, mas o próprio destino que parecia querer esmagá-los sob seu calcanhar implacável. Kamran saiu como um lamento abafado, carregada pela dor do que aquele nome representava. Apenas um nome. É uma sentença pendurada sobre minha cabeça. Ela voltou o olhar, seus olhos brilhando com uma mistura de questionamento e temor. Se ele voltou, não traz apenas lembranças. Kamran carrega uma ameaça que pode arruinar tudo o que você construiu e tudo o que ainda deseja proteger. Um silêncio denso pairou sobre o terraço, onde o aroma das flores do deserto se misturava ao perfume amadeirado que emanava da túnica branca do sheik. Por um instante, o homem que sempre parecia invencível, uma estátua de poder e frieza, mostrou-se como um ser vulnerável, escondido atrás do império que erguera com suor e sangue. "E você permanece aqui", murmurou ele, a voz grave cortando o silêncio, mesmo sabendo do perigo, das armações e dos olhares que se voltam contra si neste palácio. Ela ergueu a cabeça, destemida, porque fugir jamais foi uma escolha. Se a verdade pode ser nossa chance, prefiro enfrentar qualquer tempestade ao seu lado.
Um som estranho quebrou a quietude. Passos firmes ressoaram no corredor, acompanhados do sutil farfalhar das sedas negras. Hassan surgiu das sombras. Seu sorriso era uma lâmina afiada, pronta para rasgar qualquer ponto fraco. Confiar é um luxo perigoso, Sheik, disse com voz sibilante, o olhar carregado de veneno. Essa serva pode ocultar mais do que segredos de cozinha. E Kamran não é o único fantasma que penteia as areias do passado. O Sheik ergueu a mão, silenciando a ameaça, sem pronunciar mais que palavras de gelo. Qualquer deslealdade será paga cara. Ela provará sua lealdade em meio ao fogo e à sombra. E falhar não será uma opção. Hassan recuou nas sombras, seu sorriso malicioso reverberando como um aviso. O palácio, imponente e silencioso, parecia segurar a respiração, ciente de que o jogo de poder acabara de dar uma guinada brutal. Ela sentiu o olhar do Sheik cravar-lhe a alma por um instante. Não mais a serva tímida, mas uma mulher que carregava em si a promessa de mudança e a necessidade de sobrevivência. Era uma batalha invisível, em que cada gesto e palavra carregavam pesos capazes de derrubar impérios ou erigir alianças eternas. A noite avançava e o palácio mergulhava em um silêncio carregado. O Sheik caminhava pelos corredores, revestidos de tapeçarias carmesim, a mente atravessando sombras que nem os brilhos das joias podiam iluminar. O segredo de Kamran foi um ferimento aberto, uma verdade que ele relutava em encarar, mas que agora rugia à sua porta. Ela o acompanhava, seus passos ecoando com firmeza, a voz interior transformando o medo em determinação. Algo naquele homem endurecido começava a ceder, um lampejo de redenção que apenas a verdade poderia trazer. No salão de mármore, o ritmo da respiração era quase audível, pesado como o futuro que se desenhava, incerto, perigoso e possivelmente redentor. Kamran foi meu maior erro, confessou ele, o rosto se iluminando com um clarão furtivo, como se um véu de aço cedesse ante a vulnerabilidade. Ele me perseguiu como um espectro, destruindo o que eu mais amava. Agora sua volta ameaça não só meu império, mas tudo que ainda pretendo construir. Ela estendeu a mão com um toque delicado e seguro, uma promessa silenciosa. Não enfrentará isso sozinho. Se quer preservar tudo, precisará mais do que poder e dinheiro. Precisará confiar em mim, no que estamos começando a ser. Seus olhos se encontraram em uma cadeia de silenciosos entendimentos. A distância entre tragicidade e esperança encolheu, deixando apenas a faísca tênue que poderia incendiar ambos ou salvar aquilo que os unia. Um sussurro cortante atravessou o corredor. Hassan emergiu novamente do véu da noite. Seu ânimo sombrio pulsando entre as paredes opulentas. Acham que essa guerra será vencida com palavras? Advertiu, o tom frio empapando o ar. Este palácio abriga muitos segredos, e alguns deles estão prontos para esmagar até mesmo o sheik bilionário mais poderoso. Ele respondeu com firmeza inabalável. Caberá a nós decidir quem permanecerá de pé. A lealdade será provada e o silêncio quebrado. No olhar da serva havia a certeza de uma batalha que transcendia o físico. Era a guerra do passado contra o presente, do poder contra o coração, do medo contra a esperança. Quando o primeiro raio de sol tocou as torres do palácio, tingindo o mármore de fogo, o nome de Kamran ainda vibrava, como um trovão silencioso à espera de seu momento. E no portão principal, uma figura emergiu da vastidão do deserto, marca viva do passado que o sheik jurou enterrar.
Kamran estava de volta. E o futuro do sheik bilionário e da jovem que ousara acender uma luz em seu império sombrio jamais seria o mesmo. O sol despontava no horizonte, tingindo o céu de dourado e cor de fogo, enquanto o palácio começava a despertar sob uma luz suave e promissora. Nas alturas, o vento do deserto balançava com delicadeza as cortinas de seda, como se anunciasse um novo capítulo na vida daquele reino de ouro e segredos. O sheik bilionário, envolto em sua túnica branca, permanecia imóvel diante da sacada, olhos fixos no vasto deserto que escondia as histórias que finalmente precisavam ser contadas. Ao seu lado, a jovem serva, agora mais do que uma simples sombra na cozinha do palácio, sentia a respiração mais leve, porém ainda marcada pela urgência da última tempestade a ser enfrentada. Kamran havia retornado, trazendo consigo ecos de um passado sombrio, ameaçando atravessar o presente com suas feridas e perigos ocultos. Mas ali, naquele instante, era a firmeza que reinava, a escolha entre sucumbir e lutar, entre o medo e a coragem. Ela tocou suavemente o braço do sheik, trazendo-o de volta do vazio dos seus pensamentos. Ele se voltou para ela, o olhar menos rígido, mais humano, carregado de uma tempestade recente que começava a se dissipar. A voz saiu baixa, quase um sussurro arrastado pelo vento do deserto. Se queremos sobreviver a isso, não pode ser sozinho. E pela primeira vez, seu tom continha um pedido silencioso de confiança. Ela sorriu, um sorriso que não escondia as batalhas travadas internamente. Medos, perdas, esperanças que brotavam mesmo nos terrenos mais áridos. Então lutaremos juntos, pelo que éramos, pelo que somos e pelo que ainda podemos ser. Naquele instante, palmares e tronos pareciam distantes, ofuscados pelo encontro raro e verdadeiro entre dois seres que se encontraram nas cinzas dos próprios fantasmas e decidiram incendiá-las para renascer. Das cinzas, acordaram-se os primeiros passos na pedra fria do corredor, e o destino entrou em cena no rosto desgastado e determinado de Kamran. Nada na expressão dele indicava arrependimento. Era a amargura do passado, gravada em cada linha, a promessa de que o preço da traição sempre seria alto. Mas o sheik bilionário, agora armado pela revelação e pela aliança inesperada, segurou firme a mão da serva, sua aliada, sua força, e avançou. O confronto não foi apenas de palavras, mas de vontades. Kamran, cheio de rancor, ergueu acusações sobre perdas passadas, mentiras enterradas, traições silenciosas. Mas o sheik, pela primeira vez, não reagiu com fúria, e sim com uma calma profunda, que vinha da aceitação do próprio passado. Sim, errei. Sim, paguei caro, admitiu com voz firme. Mas não serei mais prisioneiro dos fantasmas que escolhi enfrentar. A serva, diante do milagre ali presenciado, sentiu o palpitar da esperança crescer, como um jardim secreto que resistia às intempéries do deserto. Aqueles dias difíceis seguiram, entre decisões amargas e palavras que poderiam cortar como punhais. Mas a justiça, lenta e implacável, trouxe seu lugar ao verdadeiro jogo da honra e poder. Kamran, diante da unidade inquebrável entre o sheik e sua serva, viu-se derrotado não pelo aço ou pelo ouro, mas pelo amor e renovação que ninguém poderia comprar nem subjugar. Com a queda da tempestade, o palácio começou a se transformar em algo que nunca antes havia sido. Um lar onde segredos podiam ser contados sem medo, e onde o poder não seria apenas uma cadeira fria,
mas um compromisso caloroso de lealdade e verdade. O sheik bilionário que por tanto tempo governara com mão de ferro e coração fechado, encontrou na jovem serva, agora mulher e companheira, não apenas a redenção, mas o próprio motivo para existir para além do império. Aos olhos de todos, o casal surgiu no grande salão, não mais presos às cortinas de silêncio, mas em pé frente a todos, irradiando a força da superação. O sheik, sorrindo com uma transparência inédita, declarou que não só perdoava, mas que honrava a coragem de quem ousou enfrentar seu lado mais sombrio e amá-lo apesar das trevas. Ela, ao seu lado, ergueu a cabeça com orgulho e serenidade, sabendo que a vitória não fora pela submissão ao poder, mas pelo respeito e por um amor que, mesmo gestado nas adversidades, tornara-se imbatível. O ambiente mudou, a corte sentiu o impacto daquele novo começo. Sorrisos tímidos se abriram em gestos de aceitação, e até mesmo aqueles que antes observavam com desconfiança reconheceram que algo maior brotara ali, algo real. Em um gesto de celebração, sob a luz dourada que atravessava os vitrais, o sheik e a serva caminhavam lado a lado pelos corredores do palácio, agora cheios de promessas. A cozinha deixou de ser apenas um espaço de cerimoniais silenciosos e tornou-se palco de histórias, risos e sabores que uniam mais do que homens e mulheres, uniam almas sedentas de compreensão. As joias que adornavam o sheik reluziam menos que o brilho novo em seus olhos, aquele olhar vivo que tinha aprendido que poder verdadeiro nunca foi o ouro, mas a capacidade de amar e transformar. E enquanto o horizonte escurecia na presença gentil do crepúsculo, o primeiro beijo daqueles que ousaram desafiar o destino selava não apenas um romance, mas uma aliança eterna, gravada nas areias do deserto e na história do palácio. O passado não havia sido apagado, mas aceito, como cicatriz que prova não só dor, mas a força de quem se reergue para viver o amor pleno da redenção. E assim, entre flores que haviam começado a brotar no jardim do palácio, entre sussurros de ventos renovadores, o sheik bilionário e sua musa contemplavam o futuro, não mais como senhor e serva, mas como parceiros de uma vida construída com coragem, confiança e a promessa luminosa de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. O silêncio antes pesado tornou-se canção suave e o palácio, finalmente, respirava em paz.